Sabe, já parou para pensar na última conversa que teve? As palavras simplesmente foram saindo, né? Mas olha, por trás dessa simplicidade toda existe o sistema mais complexo e poderoso que a gente já criou. Hoje, vamos desmontar esse sistema e entender como ele realmente funciona por dentro. Vamos começar com uma pergunta daquelas bem grandes. De todas as invenções da humanidade, sei lá, a roda, o fogo, a internet, qual delas é a mais poderosa de todas? Qual foi a tecnologia que, no fundo, tornou todas as outras possíveis? Pois é, a linguagem não é algo que a gente possa tocar, mas é basicamente o sistema operacional da humanidade. É o software que permite que as nossas mentes se conectem para criar cidades, arte e ciência, tudo. Para a gente entender de verdade o poder da linguagem, a gente precisa olhar para essa dupla natureza que ela tem. Sabe, ela mora dentro de cada um de nós, nos nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo ela pertence a todo mundo, conectando a gente numa rede gigantesca de significados. E essa ideia aqui resume tudo perfeitamente. Pensa assim, ó. A fala de cada um é o jeito único de contar uma história. Mas as palavras e a gramática que a gente usa, a linguagem em si, são um acordo coletivo. Ninguém aqui inventou a palavra mesa, mas pode usá-la de uma forma totalmente nova, pessoal. É essa a mágica da coisa. Ok, mas como é que esse sistema gigante é construído? Como a gente transforma ações simples em ideias super complexas? Vamos abrir o capô e dar uma olhada nas engrenagens que fazem a linguagem funcionar, uma por uma. E a melhor forma de enxergar essas engrenagens é pensar na linguagem como uma receita. Para que o prato final seja entendido e, claro, apreciado, cada ingrediente e cada passo do preparo são absolutamente fundamentais. O primeiro ingrediente de todos são os sons. A fonologia estuda justamente essas unidades sonoras básicas. Pensa nos sons de P, B, A. Eles são os ingredientes crus da nossa receita, tipo a farinha, os ovos. E cada idioma tem a sua própria prateleira de ingredientes sonoros. Depois vem a morfologia. Se os sons são os ingredientes crus, a morfologia é quando a gente começa a prepará-los. A gente combina esses sons para criar pequenos blocos de significado, as palavras. É aqui que pão deixa de ser só uma sequência de sons e vira algo que a gente pode comer. E olha só como isso é poderoso. A gente só precisa adicionar um único som, o S, e a nossa realidade muda completamente. A gente passa de uma única casa para talvez um bairro inteiro. Um som, uma mudança total de significado. Essa é a precisão incrível da morfologia. Com as palavras prontas, a gente precisa de regras para organizar tudo. Essa é a sintaxe, a nossa gramática. Ela que nos diz que o cachorro perseguiu o gato faz sentido, mas gato perseguiu o cachorro é só uma bagunça. É o passo a passo da nossa receita, garantindo que o resultado final seja coerente. E com tudo organizado, a gente chega na semântica. O significado é o sabor final do prato. A frase "ideias verdes incolores dormem furiosamente" tem uma sintaxe perfeita. As regras foram seguidas direitinho, mas não tem semântica, não tem sabor. Não significa nada. Por fim, temos a pragmática, que é o toque de mestre. Não adianta nada ter um prato com sintaxe e semântica perfeitas. É preciso saber quando e como servi-lo. A pragmática é entender que a pergunta "tem horas?" raramente espera um simples sim como resposta. É a nossa inteligência social em ação, pura e simples. Então, agora que a gente conhece os ingredientes e a receita, podemos fazer a pergunta mais importante: para que serve tudo isso? E a resposta, olha, é muito mais profunda do que simplesmente para se comunicar. Pensa bem, a linguagem não é só sobre o que a gente diz aos outros, é sobre o que dizemos a nós mesmos. Ela dá forma à nossa identidade. Ela constrói as escadas para os nossos pensamentos mais abstratos. Ela nos dá as palavras para entender a alegria ou a tristeza. E é com ela que a gente cria a beleza, da música à literatura. E é aqui que tudo se conecta. A linguagem não é um espelho do pensamento. Ela é uma ponte quase mágica que nos permite entrar na mente de outra pessoa, ver o que ela vê, sentir o que ela sente. É a base da empatia, do progresso. Isso tudo nos leva a uma questão fascinante. Como é que essa habilidade tão complexa é aprendida? Ninguém nasce falando. Então, como é que essa jornada acontece? Aprender a falar não é como baixar um aplicativo, sabe? É uma dança complexa. O nosso cérebro precisa estar biologicamente pronto, mas só isso não basta. A gente precisa de interação, de socialização. Uma criança criada isoladamente pode nunca desenvolver a linguagem por completo, o que mostra que ela nasce da conexão, não só da biologia.
E isso nos leva à diferença fundamental entre repetição e criação. Um papagaio, por exemplo, pode ser treinado para repetir bom dia, mas ele nunca vai criar uma frase do tipo acho que talvez amanhã chova. A verdadeira linguagem nasce quando a gente entende as regras do jogo e começa a criar nossas próprias jogadas, expressando pensamentos que nunca foram ditos antes. E vamos terminar com uma ideia para levar para casa. Se cada idioma é uma ferramenta única para construir o pensamento, o que acontece quando alguém aprende um novo? Não se está apenas aprendendo palavras novas, é como instalar um novo sistema operacional na mente, abrindo uma nova maneira de ver o mundo. Pensem nisso.